Fala lenda, eu me chamo Zé Bonner, é uma satisfação estar com vocês mais uma semana falando de música boa. Bem galera, antes de falarmos da música de hoje, já vou pedir para você se inscrever no canal, largar o dedo no like aí, compartilhar esse vídeo para me ajudar a crescer e continuar fazendo vídeos para vocês. Bem galera, hoje falaremos do grande clássico Andréa Doria, né? Ainda no álbum 2 da Legião Urbana. Essa música ela vai ter um título, né, realmente muito interessante, que chama muita atenção e, mais uma vez, como é uma pegada do Renato Russo, ele vai usar um título metafórico, tá, galera? Vou falar aqui rapidamente para vocês sobre a história do Andréa Doria. O Andréa Doria vai ser um navio que vai vir a naufragar. E por que o Renato Russo escolheu esse nome ou essa história? Você tem vários outros casos de navios bem mais importantes, bem mais famosos, que também naufragaram, como o próprio Titanic. Provavelmente, galera, o Renato Russo ele vai escolher a história do Andréa Doria por conta do capitão desse navio, tá? Mas só para entendermos, o SOS Andréa Doria é um navio que estava naufragando e ele entra num nevoeiro. Normalmente, como é, né, sugerido, é que sempre que uma embarcação perde a visibilidade, para que ela pare, obviamente para evitar algum tipo de colisão, de batida. Mas esse capitão não, ele assume, né, os riscos e ele não vai parar a sua embarcação, ele mantém a sua embarcação. Mais à frente ele vai perceber um navio, ele acha que esse navio é um navio pequeno e ele continua assim mesmo, né, imaginando que passaria ao lado desse navio e iria exibir ali o Andréa Doria, uma embarcação muito bonita. Até trouxe para vocês aqui uma foto do navio e ele achou, na verdade, que ia exibir a sua embarcação para um barco pequeno. Não foi bem isso que aconteceu. Acaba que o navio que estava próximo a ele era um navio bem maior. O Andréa Doria vai colidir com esse navio e, como vocês podem ver aqui, o fim foi bastante trágico, tá? Essa arrogância desse capitão e o naufrágio do Andréa Doria vão inspirar o Renato Russo a falar sobre o fim da esperança. Vocês vão ver, né, que a música ela trava, na verdade, um diálogo entre duas pessoas. E nesse diálogo você vê que uma das pessoas está perdendo ou perdeu a sua esperança. E eu acho que é isso que o Renato Russo quer usar, né, como metáfora para esse navio. O fim da esperança, o naufrágio do navio estão diretamente ligados. É legal a gente pensar que a arrogância desse capitão, que assume os riscos, né, de continuar navegando mesmo no nevoeiro, vai ser retomado pelo Renato Russo no finalzinho da música. Vou trazer isso também aqui para vocês. Então, bora lá agora analisarmos a letra, tá, galera? Ele começa assim: às vezes parecia que de tanto acreditar em tudo que achávamos tão certo, teríamos o mundo inteiro e até um pouco mais, faríamos florestas do deserto e diamantes de pedaços de vidro. Mas percebo agora que o teu sorriso vem diferente. Antes de falarmos dessa parte, né, você percebe aqui nesse início da música pessoas com muita esperança e pessoas que acreditam que o que estão fazendo vai salvar o mundo ou pelo menos vão dar uma resposta favorável ao mundo. Ele fala isso, né? Achávamos que tudo que achávamos tão certo, teríamos o mundo inteiro e até um pouco mais. Só que você percebe que essa pessoa, que o eu lírico, né, tá dialogando, ela muda. Ele fala assim, ó: mas percebo agora que o teu sorriso vem diferente, quase parecendo te ferir. Ou seja, a pessoa está forçando uma barra para demonstrar alguma coisa que ela não sente mais. Isso fica nítido ali. Aí ele fala: não queria te ver assim, quero a tua força como era antes. O que tens é só teu, e de nada vale fugir e não sentir mais nada. Ou seja, o que você acredita é seu. E não vale a pena você fugir, você deixar de lado esse sentimento para pensar em outra coisa, né? Ou seja, para ignorar as suas certezas para viver um mundo de qualquer maneira, né? Sem levar em consideração as suas metas, os seus objetivos. E aí ele segue: às vezes parecia que era só improvisar e o mundo então seria um livro aberto. Olha que interessante, né? Ele fala sobre improvisar. Ele fala que
Para eles era só fazer de qualquer jeito, né? Sem se preparar, sem, enfim, buscar uma melhoria, e o mundo parecia um livro aberto. Ou seja, o mundo, né, estaria esperando a gente ali só sentar e ler. A ideia do livro aberto é isso. É algo que está esperando você fazer acontecer, né? Até chegar o dia em que tentamos ter demais, vendendo fácil que não tinha preço. E aí, obviamente, ele está falando, né, a pessoa que entrega as suas esperanças para alguém, mas não é correspondido, né? Eu sei, é tudo sem sentido. Quero ter alguém com quem conversar. Alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Renato Russo, mais uma vez, está questionando, né, a nossa fé de acreditarmos nas pessoas, acharmos que as pessoas são boas, que as pessoas, né, vão ajudar a gente. Enfim, as pessoas vão estar do nosso lado. Nada mais vai me ferir, é que eu já me acostumei com a estrada errada que eu segui com a minha própria lei. Lembra que eu falei do capitão? Ali, galera, ele assume completamente, né, a ideia do capitão. Nada mais vai me ferir, ou seja, eu escolhi esse caminho, eu já estou ferido o bastante, né? Dá para ver isso. Uma pessoa que já sofreu muito, que já foi aí desacreditado várias vezes, possivelmente pelas amizades, a pessoa não acredita mais em ninguém, enfim, já está ali vivendo de qualquer jeito, e ele já se acostumou a sofrer, e ele vai seguir o seu caminho, a sua própria lei, né? Tenho que ficou e tenho sorte até demais, como sei que tens também. Ele termina, né? A música já está no final, mas ele vai terminar nessas últimas 3 linhas aqui, basicamente falando que, apesar de tudo, apesar desse sofrimento que eles estão passando, né? A música, ela reflete, na verdade, uma pessoa desesperançosa. Apesar disso tudo, ele vai afirmar que ele tem muito mais do que muitas pessoas. Então, apesar dessa grande visão pessimista que o Renato Russo traz na música André Doria, né, ele não acredita mais nas pessoas, ele vai dizer que, apesar disso tudo, ele não pode reclamar tanto, porque ele tem alguma coisa. Ele tem algum tipo de sorte, ele tem alguma coisa. Ele está melhor do que pessoas de classe inferior, pessoas mais pobres, né? E essa pessoa que ele trata, o diálogo, também tem que acreditar nisso. Também tem que ter essa visão otimista. Então, a música, ela mostra um contraste muito interessante, que apesar dele se sentir uma pessoa magoada, triste, dele já ter sofrido muito, ele também vê um lado de sorte nisso tudo. Ele também vê que ele tem alguma coisa e ele está numa posição bem melhor do que muitas pessoas. Provavelmente ele usa esse discurso para suavizar, né, o sofrimento que ele viu nessa outra pessoa, a hora que ele fala: mas perceba agora que o teu sorriso vem diferente, quase parecendo te ferir. Então provavelmente ele vai usar isso como uma forma de suavizar o mal-estar que a pessoa está passando, né? Aquela fase, aquela falta de fé. Então ele diz: ó, calma, eu sei que tá ruim, eu sei que você está desanimado, eu sei que as coisas não estão melhorando, não estão andando como você esperava, mas mesmo assim nós temos que agradecermos, porque nós temos sorte, muito além do que muitas pessoas. Bem, é basicamente isso, tá, galera? Queria muito agradecer você que ficou até aqui, você que se inscreveu no nosso canal e que segue a gente sempre. Um grande abraço e força sempre. Valeu!